com visto de procura de trabalho, estando no Brasil, posso solicitar autorização de residência CPLP? Tem pessoas que conseguiram fazer isso sim. Pessoas aí que no passado fizeram um pedido, entraram, né, com a solicitação da manifestação de interesse da plataforma SAPA. Não é do IFP, então quem estiver me ouvindo aí está por essa situação, sabe do que eu tô falando. Então, essas pessoas, elas tentaram, na época, desistiram, foram pro Brasil. Quando abriu o prazo, elas trocaram, desistiram da manifestação para conseguir a autorização de residência. E aí elas fizeram essa solicitação e saiu isso. A autorização de residência a gente solicita quando a gente está dentro do território português. Quem faz visto é pior ainda, tá? Porque quem faz visto, você vai contar mentira se você tentar fazer isso. Porque tem um campo lá obrigatório, você tem que informar quando foi que você entrou no estado português. Então, quando você entrou no país, você tem que colocar uma data. E se você aplica estando no Brasil, isso já é burla, já é uma falsidade, né, declaração que você está fazendo. Já é um problema acentuado. Segunda coisa é que, eventualmente, se isso não desse problema, tudo bem, passou. Mas apesar de ter esse risco, né, de você responder criminalmente para uma situação desse tipo, você ainda pode ter problema de passar na imigração. Não, aqui no sistema consta que você é residente, mas você nunca entrou no país, não. O que aconteceu? Então eu não indico fazer isso. Nós temos hoje, basicamente, para o brasileiro, vamos falar do brasileiro. O brasileiro hoje ele tem basicamente dois tipos de residência. Então ele vai pedir uma residência com visto consular ou uma residência sem visto consular. Então isso aí depois tem outros desdobramentos, mas vamos falar sobre essa. Com visto consular, o nome já fala, você precisa de um visto de residência. Você vai solicitar esse visto no seu país de origem, para quando chegar em Portugal, solicitar sua residência a partir do fato gerador do seu visto. Se ele é de trabalho subordinado, procura de trabalho, D1, D3, você vai precisar comprovar isso no dia do agendamento do CEF. Não vem agendamento mais, você que tem que correr atrás desse agendamento, mas você vai entender por quê. Então, essa é a primeira forma, com visto consular, estamos entendidos. A segunda forma seria com isenção de visto. Como é que é isenção de visto? Você entrou em Portugal sem visto porque você goza ali do privilégio de transitar no espaço Schengen como brasileiro, sem a necessidade de um visto, então você pode adentrar nesse território. Entretanto, você não poderia trabalhar, você não poderia morar, você poderia transitar por 90 dias. Acontece, você gostou do país, se apaixonou, então você poderia fazer a manifestação de interesse, por exemplo, da SAP. O problema é que isso demora muito tempo para se regularizar. Quem está nessa situação sabe como é doloroso e é difícil esse processo, como ele é brutal. É uma forma. Outra forma, você entrou acompanhando quem tem visto, gostou do país, se adaptou, abriu vaga para reagrupamento, você pode fazer. Outra, você chegou, achou um curso interessante, se matricula nesse curso. Quando abrir vaga para residência com isenção de visto para fins de estudo, você pode aplicar. Existem essas duas formas. Existem outras formas de residência? Existem, tá? Mas essas são as básicas e dificilmente quem está me ouvindo que vai se encaixar em outra. Lembra, eu tô falando de brasileiro, não tô falando de UE, não tô falando de asilo, não tô falando nada disso. Tô falando dessas duas formas. Agora, em relação, vamos desdobrar aqui pro braço do visto. Em relação a quem detém visto consular, a gente tem uma peculiaridade. Você pode solicitar, então, a continuidade do seu processo de visto de forma tradicional para conseguir a sua carteira plástica. Então, aquela residência plástica, né, da legislação que já é reconhecida por toda a União Europeia, antiga, ela já foi alterada, tá, mas enfim, aqui é mais reconhecida para todo mundo. Então, se você quer essa carteirinha, essa residência, esse tipo de residência, ele dura 2 anos, depois renovável por mais 3, depois por mais 5, e durante esse tempo de 5 anos você pode pedir a sua nacionalidade portuguesa. Essa plástica, você precisa estar anelado ao fato gerador do seu visto, ao que você de fato aplicou. Se você aplicou para estudo, você tem que continuar estudando. Se você aplicou para D7, você tem que comprovar no dia do seu agendamento que você vive de rendimentos. Se você é nome digital, que você continua sendo nome digital. Se é visto de procura de trabalho, você vai precisar de um contrato subordinado, tá? Então, essa é a primeira coisa que eu queria pontuar. Entretanto, se você é brasileiro, e esse foi o início da nossa conversa, quando você entra em Portugal, você pode optar pela autorização de residência automática. Você precisa comprovar o fato gerador do seu visto para autorização de residência automática? Não, você não precisa. Você só precisa de NIF para você pagar o seu DUC. Como é que funcionaria de forma prática? Entrou em Portugal, vai entrar no portal da RDCPLP, vai upar lá no sistema o seu passaporte e o seu visto, vai informar onde você está, qual o seu telefone, o seu endereço, vai colocar direitinho lá, o e-mail é provisório, caso você tenha, um complementar, caso você tenha, vai pôr a data de entrada no território português. Feito isso, você vai apertar no botãozinho, vai emitir esse DUC. Esse DUC você tem que pôr o número do seu NIF, tá? Então você precisa de um representante fiscal. Faça aí, põe o número do NIF, você vai esperar 48 horas, vai pagar o DUC e teoricamente 72 horas a sua residência ela deveria ser emitida. Sem precisar comprovar nada, só pelo fato de ser CPLP. E você ainda sendo brasileiro,
Após a emissão da sua residência, você pede o cartão cidadão, tá? Isso aí eu já falei, tem vídeo aqui no canal. Basicamente é esse o caminho, até chegar à residência. A CPLP, ela não dura igual a outra, 2 mais 3. Tempo de vigência dela é 1 mais 2 mais 2, para depois pegar por mais 5, e durante os 5 pode também pedir nacionalidade portuguesa. Qual que é melhor para mim, Rainer? Olha, você tem que ver a sua situação. Quando a gente fala assim, acha que tá, sei lá, querendo fugir da pergunta. Não é não. Eu vou te dar um exemplo, olha só. Tem pessoas que precisam da residência, mas elas precisam sair e entrar do país várias vezes. Olha só, a sua residência, ela tem um período de vigência, lembra? Se for a tradicional 2 mais 3, CPLP 1 mais 2 mais 2. O tempo que você pode ficar fora de Portugal para não perder a sua residência, 6 meses ininterruptos, ou 8 interpolados. Se você ficar fora dentro do tempo da vigência, então, dentro desse período, você não perde a residência. Então, pensa comigo. Se a sua residência da CPLP, ela vale 1 ano. Então, você pode ficar 6 meses ininterruptos, 8 intercalados dentro de 1 ano. Agora, se a sua já começa na tradicional, você só pode ficar esse tempo dentro de 2 anos. Ah, mas o meu é uma urgência, um parente ficou doente. Você tem que solicitar isso. Ó, vou precisar ficar mais tempo. E para não perder a residência, tem que avisar com antecedência. Esse é o problema de você aplicar antes. Você nem está em Portugal, né, e dizer que é residente. Então isso é um grave problema, um sério problema. Nós tivemos pessoas, só para vocês terem ideia, pessoal, saiu em vários jornais, tá? Na União Europeia de forma geral, vários países. Teve gente que entrou esse ano, fez a manifestação de interesse e pediu CPLP. E lá no comecinho não tinha muita análise. Inclusive é isso que tá dando problema no sistema. Quando essas pessoas, elas fizeram isso, elas trocaram para CPLP e colocaram documentos em branco ali e passou. Então tem pessoas que entraram em Portugal, fizeram esse esquema, inclusive orientados por outras pessoas, né, coiotes, tá? Desculpa a palavra coiote. E aí essas pessoas são residentes. Agora, na hora que elas forem renovar isso, vai dar um grande problema. Isso é crime. Esse tipo de jeitinho atrapalha, porque já tem aí proposta de acabar com o visto de procura de trabalho. Algo que nunca facilitou, nunca abriu tanto as portas para Portugal. Para vocês terem uma ideia, os outros vistos, você precisa de uma reserva financeira muito superior a 3 salários mínimos. Muito mais complicado, mais documentos. E a gente já tem aí proposta querendo acabar por conta dessas burlas. Vamos escolher sempre o caminho correto. Quanto tempo está durando a análise do visto de Brasília? Se você entrar no meu Instagram, @adevrainer, lá eu posto todos os vistos e os prazos, né, feitos pelo meu escritório, e eu coloco em dias corridos por jurisdição. 30 dias corridos, jurisdição de Brasília. Significa que desde o dia que o meu cliente enviou o envelope e chegou o envelope na casa dele com o visto, foram 30 dias corridos, não é dias úteis, corridos. Também coloco de inscritos, quando os inscritos compartilham comigo. Então por ali você já consegue ter também uma média. Também tem alguns grupos, eu não participo desses grupos, mas tem cliente comigo que fala, olha, eu tô no grupo em tal lugar, lá o pessoal tá compartilhando, tá demorando tanto tempo. Tem gente que me pergunta, como que o seu sai tão rápido? Pessoal, não tem segredo. O segredo é fazer certinho, com riqueza de detalhes, amarrar tudo, tá? Às vezes tem um que atrasa um pouquinho mais, 50 dias, 40 dias, tem. Mas hoje, não importa qual é a jurisdição. A média está sendo de 30 a 60 dias. Isso aí, corridos. Não tá mais igual antes, né? Que demorava muito mais do que isso, igual ano passado. Deus me livre, teve gente que demorou 180 dias. Não foi aqui do escritório, mas teve um inscrito que me passou 180 dias. É de fazer o cabelo cair da cabeça, né? Se bem que o meu já tá até caindo também um pouquinho. Basicamente, era um absurdo. Mas é por causa da demanda e tal. Agora eles já acertaram. Então você consegue acompanhar, tá bom, Rony? Lá no meu Instagram, pra você ter uma ideia de qual tem sido aí o prazo de demora. Quem vai como turista precisa comprovar 150 euros. 40 euros por dia de estadia. Passagem de volta. Local onde vai ficar. É isso que você precisa apresentar quando você é turista. Seguro viagem, no caso brasileiro PB4. Precisa de seguro viagem. Então, beleza. Essa aí é a primeira coisa. O menor vai como turista? É isso que ele vai apresentar. Ah, mas ele tá indo pra ficar. Será? Será que ele tá indo pra ficar? Se você e seu marido arrumar um trabalho, seu filho pegou uma alergia a Portugal, fica todo empolado, o médico falou que tanto, Deus os livre, mas se acontecer, você vai ficar em Portugal? Ou se seu filho não se adaptar de forma nenhuma, agou porque tá com saudade da tia, do avô, ou a mãe foi com o filho, com o pai, você não vai ficar em Portugal. Seu filho tá indo como turista, ele tá indo para adaptação, é para adaptação. E não tem problema nenhum ele entrar para se adaptar. Vários clientes, vários casos aqui inscritos contando, fui com o filho sem problema nenhum. Uma vez ou outra pode te perguntar alguma coisa. O oficial de imigração, ele quer saber o que você foi fazer no país, ele pode te perguntar. Ele pode ser arrogante ou educado. Agora, deportado por causa disso, nunca vi. Porque você não vai violar a lei. Você tem que cumprir esses critérios. E outra, entra na portaria de subsistência que você vai ver. Se você tem uma carta convite para o turista, isso ajuda ainda mais o oficial a
tranquilidade, né, de permitirem vocês entrarem. Se durante esse período abrir vaga para reagrupamento, você reagrupa. Se não, você pode estender a permanência da criança por mais 90 dias. Então você poderia ficar 180. Não apareceu vaga para reagrupamento. Olha, você fez o máximo da sua parte. Você tem duas opções. Ou manda a criança de volta, ou aguarda. Aguarda abrir. Estourou o tempo. Infelizmente, se tiver que pagar uma coisa, não paga, não é coisa absurda também. Mas a sua intenção é a adaptação. Eu acho difícil um pai falar, não, meu filho vai ficar aqui mesmo. Bom, se você pensa desse jeito, então ele não pode ir como turista, não. Porque o que vale é a intenção inicial. E eu acredito que um menor, ele entra para se adaptar. Então a gente teria essas duas possibilidades. Em relação ao NIF, tentei por um representante fiscal no site das finanças. Estes responderam com uma série dos documentos do representante. Como resolver a situação? Tá faltando provavelmente a sua certificação, né? Você precisa autenticar. Então você pode autenticar com um advogado português, pode autenticar com um solicitador ou pode autenticar com um notário, tá? Então você tem que levar esse documento para reconhecer ele, assinatura, autenticar tudo certinho. Tenho 2 entrevistas de emprego, sou da área TI. Caso seja recrutado, qual seria os próximos passos? Vai depender da empresa, vai depender do cargo. Se o seu cargo ele exige validação da sua profissão em Portugal, D3 e D1 pode ser um problema. O TecVisa ele tem algumas peculiaridades, o processo é um pouco diferente. Então vai depender de qual tipo de visto em relação à aplicação da sua jurisdição, etc. Agora, se a empresa que vai aplicar por você ou não, aí vai depender dela, se ela vai contratar um advogado, se ela vai mandar você fazer sozinho, contratar o próprio advogado, tem que ver com a empresa. Geralmente eles têm uma assessoria jurídica e essa assessoria dá ali o panorama mínimo, analisa o que foi feito por outro advogado, ou vamos supor, você contrata um advogado que te pede uma série de produção de documentos da empresa. Então às vezes passa por esse crivo, tem um setor responsável para isso, você tem que ver com eles. Sobre a sua contratação no meio do trâmite, o visto de procura de trabalho, se durante a sua aplicação você foi contratado, eu não vejo problema nenhum, tá? Você foi contratado, você vai entrar em Portugal, você vai se apresentar lá. O problema é que às vezes a empresa, ela já te exige tudo, né? Para assinar esse contrato antes de chegar, se for o caso. NIF, NIS, número de utente, uma série de coisas. Se você conseguir a contratação antes, é bom que você aplique pro D1 ou pro D3. Agora, se não, vocês estão namorando ainda, a vaga com essa empresa, com outra e tal, ela ainda tá te conhecendo, o VPT é um bom caminho, você já estaria em trâmite, tá? Pessoal, depois que o seu visto é aprovado, você não é obrigado a entrar no primeiro dia de validade dele, tá bom? Você pode entrar depois. O visto de residência, via de regra, ele vale 120 dias. Um exemplo, você aplicou seu visto hoje, né? Você aplicou hoje, vai enviar pelo correio hoje. Eu indico que a sua intenção de ida seja 90 dias depois que você enviou o seu envelope. Então você vai fazer isso. Seu visto ficou pronto antes, com 30 dias, chegou na sua casa. Então você tem que aguardar 60 para entrar, você não pode entrar. Mas você é obrigado a entrar no dia que você falou? Não, pode entrar 30 dias depois, 60 dias depois. Agora, se você for escolher a CPLP, isso não vai ter problema. Agora, se for pela tradicional, é bom você não atrasar muito, porque você vai precisar de um contrato de trabalho depois. E tem que ver agendamento também. Se você for brasileiro, você não vai vir com agendamento, se é CPLP. Agora, se você é de outra nacionalidade, por exemplo, eu postei algum tempo agora de um casal de cubano, teve já um haitiano, mas ele era já naturalizado brasileiro, né? O dele veio sem agendamento também. Mas essa pessoa cubana, o dela veio com agendamento. Por quê? Porque não é CPLP. Então você tem que entrar antes do seu agendamento. Com isso, você já teria o visto em mão e teria essa tranquilidade de poder negociar e saber a data exata que você vai ir, fazer NIF, NIS, abrir conta bancária, tudo por procuração. Já chega em Portugal tudo pronto, tá? É possível sim fazer.